Graça e paz, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí ansiosos, né, pela volta, desejosos pela volta dos cultos, por nós podermos voltar, estamos juntos mais uma vez. Graças a Deus que está acabando. Dia 19 nós estaremos de volta aos nossos cultos presenciais. Nós vamos dar início aos nossos cultos presenciais. Hoje eu já estava acertando aqui alguns detalhes, depois tem muita coisa ainda para acertar. E à medida daquilo que nós vamos acertando, nós vamos passar para você. Amém? E hoje eu tenho um tema muito importante que está aí, né? Está escrito aí na tela, está embaixo. A importância da obediência. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma pequena oração em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero colocar, Senhor, diante do teu altar, a vida, Senhor, dos meus irmãos, a vida, Senhor, dos meus queridos, e quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha falar, meu Pai, conosco, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tremenda. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor ministre agora, Pai, o coração de cada um, a começar, meu Pai, pelo meu coração, que o Senhor possa falar, meu Pai, conosco, que o Senhor possa falar de uma maneira sobrenatural, Pai. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, ministra agora, Senhor, o coração de cada um, fala, Senhor, com cada um nesta hora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos dirigir, falar, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero falar sobre um tema aqui, né, como eu disse, muito importante, falar justamente sobre a importância da obediência. Qual a importância da obediência na vida do crente, na vida do cristão? Queridos, a obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Por quê? Porque como entrou o pecado no mundo? O pecado entrou pela desobediência, por causa da desobediência. Então o Senhor havia dado uma ordem para Adão e Adão desobedeceu. Adão não cumpriu essa ordem a qual o Senhor o havia dado para ele. Então, por causa da desobediência, entrou o pecado no mundo. E por isso, a obediência ela é um assunto muito importante. E nós devemos ter ela como base na nossa vida, a obediência. Porque dela se resume toda a lei de Deus. Ou você obedece ou você não obedece. Há muitas advertências e nós vamos estudar algumas coisas aqui a respeito da obediência. Eu quero tratar desse assunto tão importante. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 8, ele tem um texto o qual diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Adão desobedeceu, mas Jesus, ele obedeceu. E você vai perguntar para mim, pastor, qual é o nível de obediência que eu tenho que ter a Deus? O nível que nós temos que ter de obediência a Deus é um nível de obediência total, obediência completa, que é exatamente o padrão que Jesus ele nos deixou. Qual foi o padrão que Jesus ele nos deixou? O padrão de uma obediência completa, de uma obediência total. Eu sei que muitas vezes nós podemos falar, mas não dá para ficar meio assim, não. A obediência a Deus, ela é completa, ela é total. Jesus, ele obedeceu até a morte e de cruz. E o que é, na verdade, a obediência? A obediência, ela nos chama, né? A obediência nós poderíamos resumir assim, ela nos chama a abrir mão da nossa vontade em prol da vontade de alguém, no caso aqui que nós estamos falando, da vontade de Deus. Quando um pai ele fala para o filho, filho, faça isso, ele está dizendo para o filho, filho, abra mão da sua vontade em prol desta ordem que eu estou te dando, porque vai ser o melhor para você. Assim também Deus ele age conosco. Deus ele age conosco da mesma forma. Ele fala assim, olha, Ataíde, abra mão da tua vontade. Abra mão da tua vontade. Eu estou falando para você que esse é o melhor caminho. Foi o que o Senhor disse ali para Adão. Porque quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo de número 1, eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia aí. Gênesis, no capítulo de número 1,
Você, aliás, capítulo de número 3, né, que é o capítulo onde houve a queda do homem, no versículo de número 6, capítulo de número 3, versículo de número 6, diz assim: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, e ele também o comeu. Olha só, era algo desejável. Quando a cobra incitou ali, a serpente, né, incitou Eva aquele fruto, era algo desejável, era algo bom, era algo agradável. Então ela tinha um desejo, mas Deus havia dito para eles: abra mão da vontade de vocês. Então o Senhor estava dizendo para eles obedecerem. E o que foi que aconteceu? Eles não obedeceram, eles desobedeceram. Então a obediência é um dos temas mais importantes na palavra de Deus. Por quê? Porque foi através da desobediência que entrou o pecado no mundo. E nós precisamos aprender a obedecer, porque naturalmente nós não sabemos. Como uma criança, às vezes você pode pegar uma criança, achar, nossa, que filhinho bonitinho, né? Uma criança, quando ela nasce, ela não aprende, ela não sabe obedecer, ela vai precisar aprender a obedecer. E como é que você ensina essa criança? Mostrando para ela primeiro com o seu próprio exemplo. Você que é pai, você é uma pessoa que, se você não obedece, como é que você vai querer que o seu filho obedeça? Então a obediência, ela é abrir mão da sua vontade, abrir mão da nossa vontade em prol da vontade do Pai, sabendo que Ele tem o melhor para a nossa vida. Só que para que isso aconteça é necessário, né, conhecer ao Senhor e confiar nele. Porque uma pessoa que você não conhece, você não confia. Então o maior problema da obediência das pessoas é não conhecerem a Deus. Elas não têm um conhecimento profundo de Deus. E quando você não tem um conhecimento de alguém, quando você não conhece, por exemplo, seu pai, você não vai confiar nele. Quando você não conhece uma pessoa, você não tem essa confiança. E você obedece àquela pessoa à medida que você conhece essa pessoa. Então, esse é um problema muito grande das pessoas em relação a obedecer a Deus. Por que as pessoas têm dificuldades em obedecer? Porque elas não conhecem a Deus. Então é necessário você conhecer, é necessário você confiar no Senhor, mas para isso, essa confiança, obviamente que uma coisa está ligada à outra, a obediência está ligada a você conhecer a pessoa, e a obediência ela está ligada a você conhecer ao Senhor. A confiança está ligada em você ter o conhecimento, ou seja, do Senhor. Vamos dar uma olhada, Salmo 37, lá no versículo de número 5, Salmo, livro de Salmos, né? Nós temos o costume de dizer Salmos, né? Livro de Salmos, mas não é. Capítulo, né? Livro de Salmos, o capítulo de número 37. Então você abre lá, livro de Salmos, no capítulo de número 37. Não é Salmos 37, mas Salmos, capítulo de número 37. E o versículo que nós iremos ler é o versículo de número 5, que ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Olha só, aqui a Bíblia está exortando você a entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele. Mas como é que eu vou confiar se eu não conheço? É por isso que nós estamos aqui estudando, por isso que você precisa estudar a palavra de Deus, por isso que você precisa ler a palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa conhecer as Escrituras, você precisa aprender aquilo que as Escrituras diz a respeito de Deus, você precisa conhecer Deus. Jesus, ele disse que muitos falam, mas vocês estão falando das Escrituras, mas nela fala ao meu respeito. Então é nela, é na Bíblia que você vai conhecer a Deus. Você não vai conhecer a Deus de outra forma. Não existe formas mágicas de se conhecer a Deus. Conhecer a Deus, você vai conhecer Ele através
de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Esse relacionamento, ele vem como? Ele vem através da leitura da Bíblia, ele vem através de uma vida de oração, através de um devocional completo, de um devocional todos os dias, não é um dia ou lá de vez em quando. Um exemplo desse, quando você, muitos aqui, eu sei que muitos dos discípulos aqui, dos nossos discípulos, eles são casados, a maioria são casados. E uma das coisas que você, quando você estava namorando a sua esposa, você, na verdade, estava conhecendo ela. Então, o que você queria? Você queria conhecer ela cada vez mais, cada vez mais. E o que você fazia para conhecê-la? Você gostava de ficar perto dela. Você gostava de observar para você saber o gosto dela, você saber o que ela gostava. Então assim também somos nós com Deus. Não tem como você conhecer a Deus, você ter um relacionamento distante com Ele. Indo nos cultos, né, de vez em quando, orando de vez em quando você tem vontade de orar, quando você está passando lutas, quando você está enfrentando dificuldades, lendo a Bíblia, quando você acha que você precisa conhecer a vontade de Deus para a tua vida. Não. O relacionamento com Ele é diário. O relacionamento com Ele precisa ser dia a dia, momento a momento, momento após momento. Não tem como você ter um relacionamento, conhecer a Deus, se você não tiver, aliás, um relacionamento profundo com Ele. Então, como é que eu obedeço a Deus? Eu obedeço a Deus primeiro, porque eu conheço a Deus, eu confio nele. Por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Ele, eu sei quem Ele é, eu conheço o caráter dele. Então, o crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual, ele, à medida que ele vai crescendo em você, que você vai crescendo espiritualmente, você vai amadurecendo espiritualmente, você vai obedecendo mais a Deus, você vai confiando mais nele e você vai tendo uma vida espiritual de qualidade, uma vida espiritual cristã de uma grande qualidade. Por quê? Porque você está obedecendo a Deus, não é porque você não o conhece, não, você conhece o caráter dele, você sabe quem ele é e que ele não vai te desamparar. Mas volto a dizer, esse relacionamento, ele precisa ser um relacionamento profundo, não um relacionamento superficial. Muitas pessoas querem ter um profundo conhecimento de Deus sem ter um relacionamento pessoal com Ele. Tem pessoas que elas leem a Bíblia para poder ter um conhecimento de Deus. Ter conhecimento de Deus não significa obediência, não significa você ter um conhecimento de Deus, não significa somente você ler a Bíblia. Ter conhecimento de Deus é você ter um relacionamento com Ele, dia a dia, todos os dias. Faça chuva, faça sol, você estar em oração, você está se colocando na presença do Senhor. Bem? Então, precisa entender isso. A chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, querido, é você confiar no Senhor. É você conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, quando você tem um relacionamento com Ele, automaticamente você vai se tornando mais íntimo dEle e o crescimento espiritual ele vai sendo algo natural na tua vida. Agora, muitas vezes as pessoas elas pensam assim, mas por que obedecer? Nós gostamos muito de dizer, tem um ditado popular, aliás, não é um ditado popular, nós costumamos muito dizer que obediência gera bênção. E é verdade, a obediência ela gera bênção. Então, eu quero falar um pouco sobre os benefícios de você obedecer. Em primeiro lugar, a base para a obediência, querida, ela deve ser amor ao Senhor. Ela deve ser o nosso amor ao Senhor. Porque, e o que Ele fez por cada um de nós. Então, quando você ama a Deus, quando você ama o Senhor, você obedece, porque você não obedece quem você não ama. Você não tem, como é que eu posso dizer assim, você não pode ter uma entrega a quem você não ama, você nunca se entrega a quem você não ama. Então, em primeiro lugar, a base para a nossa obediência, ela deve ser o amor a Ele, o amor ao Senhor por aquilo que Ele fez na nossa vida, por Ele ter nos salvado, por Ele ter nos curado.
né? E às vezes as pessoas elas falam assim, mas por quê? Né? Como é que eu vou amar a Deus? Vamos abrir lá em 1 João, capítulo de número 4, o versículo de número 19, 1 João, lá no Novo Testamento, quase lá no finalzinho da Bíblia, amém? 1 João, capítulo de número 4, nós vamos ler aqui somente um versículo, né? Versículo 19, olha só que coisa interessante, João 4, versículo 19, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Deixa eu mudar aqui a minha versão, porque tem uma versão, né? Vamos ver aqui. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele nos amou primeiro. Então, por que nós amamos ele? Porque ele nos amou primeiro, ele se entregou quando você nem havia nascido, quando eu nem havia nascido, quando eu não havia cometido nenhum pecado, o Senhor já me amou. Depois que eu cometi um pecado, o Senhor continuou me amando até o dia que eu o conheci e me entreguei a ele. E ele se tornou Senhor da minha vida. Então, por que nós amamos ele? Porque ele nos amou primeiro. Por quê? Sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo de número 5, também é Novo Testamento. Bom, olha só aqui, Romanos capítulo de número 5, nós vamos ler aqui apenas o versículo de número 5. Romanos 5, 5, que diz assim, Romanos 5, 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor derramou o amor dele, por isso nós o amamos. Então, às vezes você pode dizer, mas eu não tenho amor pelo Senhor. Tem. O amor dele já foi derramado no teu coração. Precisa sim se manifestar. Precisa sim se manifestar. Mas o amor dele já foi derramado no seu coração. Olha aqui o versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Ele já mostrou, ele já provou o amor dele pela sua vida, pela minha vida, pela vida dos seus familiares, dos seus entes queridos. Ele já mostrou para nós o amor dele. Quando ele morreu na cruz, quando ele ali na cruz do Calvário se entregou, ele disse, está consumado. Ele pagou o preço pelo meu, ele pagou o preço pelo seu pecado, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Quando você estava lá naquele bar bebendo, né, tomando lá cachaça, cerveja, quando você estava lá na boate, quando você estava na prostituição, quando você estava vendo pornografia, o Senhor já te amava, o Senhor já havia mostrado, o Senhor provou o amor dele. Então agora nós precisamos amá-lo intensamente, amá-lo, entregar totalmente ao Senhor, uma obediência total e completa, não uma obediência superficial, mas total e completa. Pastor, quando é que eu sei que eu tenho uma obediência completa ao Senhor? Quando você passa pelas lutas, quando você passa pelas dificuldades e não sucumbe. Por quê? Porque o nosso amor, querido, ele está acima de todas as coisas. Nós passamos por lutas, nós enfrentamos dificuldades, passamos rios, sofremos, mas o amor dele permanece derramado em nossos corações, que foi o que nós lemos aqui, o amor dele permanece. O amor dele não vai ser, o amor dele está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, já está aí. Então, mesmo você passando por lutas, mesmo você passando por dificuldades, você vai amar ao Senhor, você vai se entregar a Ele, porque o amor dele já foi derramado. E sabendo que Ele provou o seu amor para conosco, porque sendo nós pecadores, Cristo morreu por nós ali na cruz do Calvário. Amém, queridos? Prosseguindo aqui, a obediência, ela nos deixa prudentes e fortes. A obediência nos faz fortes. Vamos lá, Mateus capítulo de número 7, olha só que coisa interessante. Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 24. A obediência
todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Olha só. A todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, as obedece. Ele é semelhante a um homem prudente, que ele edificou a sua casa na rocha. E olha só o que aconteceu aqui no versículo de número 25, que é o que eu estou dizendo. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, quando você obedece, a sua vida ela está edificada sobre a rocha. Você se torna forte, vem a luta, vem a batalha, vem o choro, mas você permanece firme. Porque o Senhor ele disse que nós no mundo teríamos aflições. Eu passo por lutas, você passa por lutas, você passa por dificuldades. A semana passada, eu fui no médico, eu tinha retorno no médico, e eu ali, né, havia feito uma ressonância magnética, e na ressonância magnética diz que eu estou com um coágulo no coração, com tombo no coração. E qual é a implicação disso? Bom, são várias, podem ser várias, mas uma delas é que esse tombo ele pode se romper a qualquer momento, e ele pode, né, viajar pelo corpo e causar aí, né, sei lá, várias sequelas, consequências, mas ele vai falar para mim: pastor, você está preocupado? Não, não estou preocupado. Eu estou confiante no Senhor, eu confio no Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade, eu confio no Senhor. Ah, pastor, mas você pode morrer a qualquer momento. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Se o Senhor falar, Taíde, está consumado, você já completou aquilo que eu tinha para você, amém. Mas se o Senhor disser, Taíde, você vai ficar mais um tempo aí, eu vou ficar. Não importa o que aconteça, a minha vida ela está edificada na rocha, ela está edificada no Senhor, não está edificada nas coisas dessa terra. E é isso que o Senhor ele tem para mim e para você, e é isso que o Senhor ele quer que nós sejamos fortalecidos, firmados na rocha, porque vai vir a luta, vai vir a dificuldade. Onde é que está a sua casa? Na rocha, firmado na rocha. Então a obediência também, ela deixa, né, como eu estava dizendo aqui no início, eu falei aqui a respeito do seu filho. Quando o seu filho vê você, um homem obediente, quando o seu filho olhar para você e ver que você é uma pessoa firme, uma pessoa que obedece, olha só em Romanos 16, versículo de número 19, olha só, Romanos 16, versículo de número 19, diz assim: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Olha só, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples para o mal. Eu vou mudar aqui também essa versão, que tem uma versão que ela é melhor ainda, né? Vamos lá. Essa aqui não, deixa eu voltar aqui. Ok. Olha só o que diz assim: pois a vossa obediência é conhecida de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. A vossa obediência, querido, ela é conhecida. Quando você é uma pessoa obediente, todos vão saber, todos vão conhecer. Fulano é obediente. Fulano tem uma obediência total e completa aos mandamentos do Senhor. A obediência a Deus, ela nos torna diferentes para agir. Quando você obedece a Deus, você age diferente, as suas atitudes são diferentes. Olha só o que está escrito lá em Filipenses, capítulo de número 2, do 12 ao 15. Vamos voltar lá para Filipenses 2, do 12 ao 15. Carta de Paulo aos Filipenses 2, do 12 ao versículo de número 15. De sorte que eu, meus amados, do modo como sempre obedecesse, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque
porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha só que coisa tremenda, querido, que coisa fantástica. A obediência, ela nos torna diferente da maneira que nós agimos. Quando você obedece, todas as pessoas vão olhar para você e falar: aquele cara é obediente, aquele homem é obediente, aquela mulher é obediente. Então a obediência, ela faz você agir de maneira diferente. Quando uma pessoa ela é obediente, ela não tem atitudes, muitas vezes, de criancice, né? Aquela criança que fica rolando no chão: eu quero, não tem atitude. E eu, às vezes, eu falo para muitas pessoas falam: eu sou obediente. Eu falo: não é. As suas atitudes estão mostrando que você não é obediente. As suas atitudes estão mostrando que você não sabe obedecer. As suas atitudes mostram que você é uma pessoa que não é obediente, não sabe obedecer. Então, olha só, de sorte, meus amados irmãos, como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência. Então, você, quando é uma pessoa obediente, não é só na presença de Deus que você obedece, mas fora dela também. Quando você está longe dos irmãos, quando você está longe das outras pessoas, você obedece, você sabe como proceder. Amém? Nós somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Abraão, querido, ele obedeceu, e por causa dele, o Senhor disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quando você lê lá em Gênesis a história de Abraão, você vai ver que o que fez a diferença na vida de Abraão foi a obediência a Deus. Deus disse para ele: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela. Ele saiu. Ele pegou ali a mulher dele, pegou as coisas dele e saiu. Ele obedeceu a Deus. Ele foi obediente. Então a obediência, ela é a marca do crente. A marca do crente é a obediência. E por que nós obedecemos? Por amor. O princípio da obediência é o amor. Então, às vezes as pessoas elas não obedecem quando ela fala: eu te amo. Não me ama, porque se me amasse, obedeceria. O Senhor Jesus, ele disse, muitos falam Senhor, Senhor, mas só do lábio, só da boca para fora. Porque quando se fala de obedecer, essa pessoa não obedece. Amém? Então, a obediência, ela nos torna diferente, você age diferente, você tem uma vida diferente, as pessoas notam seus atos, suas atitudes são diferentes. A obediência, ela nos traz também, como foi aqui, a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, ela vem sobre a vida de todo aquele que é obediente, porque aqueles que são da fé são filhos de Abraão, e você não tem como obedecer se também não for pela fé. Há o amor e há também a fé. A obediência, como eu disse aqui, ela gera bênção. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos dar uma olhada lá em Deuteronômio, capítulo de número 11, lá no quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 11. Vamos lá. A gente sempre fala do 28, né? Mas eu não quero falar do 28, não. Olha só, a partir do versículo de número 13, Deuteronômio 11, a partir do versículo de número 13, diz assim: e há de ser que, se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos, que hoje eu te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de ouvir de todo o seu coração e de toda a tua alma, darei a chuva na tua terra no seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e não vos desieis e sirvais a outros deuses e os adoreis. Então, obedecer a Deus, aqui está falando, como eu disse lá no início, a obediência, ela gera bênção. Então, como eu falei aqui, nós temos
vários relatos na Bíblia, vários pontos na Bíblia, onde nós vemos a obediência e a desobediência. Quais são as consequências da desobediência? Você conhece as consequências da desobediência? Nós vimos ali na vida de Adão, ele foi lançado fora do paraíso. As consequências da desobediência, nós vemos aí as doenças, o coronavírus é a consequência da desobediência. As doenças, elas são consequências da desobediência a Deus, da desobediência àquilo que o Senhor estabeleceu. Nós vemos hoje aí muitas mulheres engravidando, jovem, fora do casamento. Qual é a consequência disso? Filhos sem pai, filhos sem família, filhos aí lançados a todo tipo de sorte. Por quê? Por causa da desobediência. Queridos, hoje nós precisamos entender como cristão, isso não pode mais pautar a nossa vida. Nós precisamos ser pessoas obedientes a Deus, obedientes aos nossos líderes, obedientes aos nossos pais, obedientes àqueles que estão sobre nós, obedientes às autoridades. Nós estamos vivendo no nosso país uma crise de autoridade, as pessoas não obedecem às autoridades. Não há uma obediência às autoridades. Eu não estou dizendo de você ter aquela obediência cega à autoridade, não é nada disso. Mas obedecer, ser obediente à autoridade, nós temos visto hoje em nosso país uma desobediência completa e total às autoridades constituídas. As autoridades constituídas por Deus. Quando você olha para a palavra do Senhor, quando você chega no livro de Romanos, capítulo de número 13, você vê que toda a autoridade ela foi estabelecida por Deus. E as pessoas, elas, justamente por não obedecer a Deus, o que elas fazem? Elas também não obedecem às autoridades. Quando você chega aqui, toda a alma, no capítulo de número 1 de Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Porquanto, versículo de número 4, ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador, e tem ira contra. É ministro de Deus e vingador, e tem ira contra aquele que pratica o mal, pelo que é necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa da ira, mas por causa da consciência. Querido, nós precisamos entender isso. As pessoas, elas não querem obedecer, não é só os líderes da igreja, elas não querem obedecer a Deus, elas não querem obedecer às autoridades, e por isso nós temos visto caos. Nós temos vivido em nosso país uma crise de autoridade. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem obedecer. A obediência a Deus, querido, quando você deixa de obedecer uma autoridade, de se sujeitar a uma autoridade, você está resistindo ao próprio Deus. Querido, olha só o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 14. 2 Tessalonicenses, vamos lá, capítulo de número 3, o versículo de número 14. Olha só: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o e não o tenhais relações com ele, para que não se envergonhe. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a coisa ela é tão séria em relação à obediência, que se alguém não obedecer a nossa palavra, por carta, notai-o e não tenhais relações com ele, para que não se envergonhe. O que Paulo está dizendo? Falou: queridos, com essa pessoa que ela está que ela não quer saber de obedecer, olha só o versículo de número 15: todavia
Não considereis como inimigo, mas admoestai-os como irmão. Né? Ele não é inimigo, mas é para você corrigir ele. Você fala, querido, você precisa obedecer. Você precisa olhar para a palavra de Deus. Você precisa obedecer a palavra de Deus e não ter relação com essa pessoa. Você não ter como é que se diz assim, não, tudo bem, ele não quer obedecer, então ele vai ser meu amigo, ele vai estar aqui ao meu lado. Não, aqui está dizendo que uma pessoa que ela não obedece, não é para você ter relacionamento íntimo com ela, não é para você ter ele como amigo, mas não é para você também contar tudo que tem, o que está, compartilhar com ela aquilo que você tem. Olha só, isso é algo muito, muito sério. Olha só essa advertência, querido. Então, haverá castigo para quem não obedecer o Evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Olha só o versículo de número 8. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 1, o verso de número 8 diz assim: e tornar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obedeça a Cristo. Obedeça ao Evangelho. Obedeça às autoridades constituídas. Vamos aprender a obedecer, nós precisamos. Eu quero exortar você, querido, a ser uma pessoa obediente a Deus. Uma pessoa onde que tem uma obediência, não uma obediência qualquer, mas uma obediência completa, uma obediência total. A obediência que nós precisamos ter é uma obediência total e completa. Ela não é uma obediência superficial, não é simplesmente aquela obediência que nós devemos aos nossos pais, mas é uma obediência total e completa. E Deus, ele vai te dar graça, ele vai te encher do poder, do amor e da unção dele sobre a tua vida. Amém, queridos? Esse é um assunto extenso. Nós temos vários exemplos na Bíblia de obediência. E eu quero só falar rapidamente a Noé, como eu disse aqui, eu já falei ali de Abraão. Noé, ele fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado, já em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 22, ele é um exemplo de obediência. Noé, ele obedeceu a Deus e por causa disso a sua família foi salva. Então, olha só um princípio aqui, como eu falei aqui, Abraão, Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 17, diz assim: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Oh, aleluia! Olha só que coisa tremenda, querido, porque Abraão obedeceu, veio bênção sobre a vida dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. E o que aconteceu? Eles foram libertos da fornalha, foram livres da fornalha. Pedro, lá em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Até quando eu devo obedecer uma autoridade? Quando a autoridade começar a levar você a pecar contra Deus. Aí você não deve obediência a ela. Se a autoridade falar para você, mata, você não vai matar, porque matar é contra a lei de Deus. Se a autoridade disser para você, roube, você não vai roubar, porque o roubo é contra a lei de Deus. Você está pecando contra Deus. Então, aí você é livre. Que nem às vezes tem muitas situações, às vezes as mulheres, elas passam muito por esse problema. Até quando eu devo obedecer? Quando a pessoa, ela não leva você a pecar, quando seu marido está levando você a pecar contra Deus, a cometer coisas absurdas, aí você não pode obedecer, porque você está desobedecendo à palavra de Deus. Ezequias, e ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu
aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Paulo, assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos dos Apóstolos 26, versículo de número 19. Oh, querido. E tantos outros, Josué, Davi, Maria, o próprio Senhor Jesus, querido. Amado, eu quero dizer para você, você sabe o que agrada ao Senhor? Você quer saber o que agrada ao Senhor? Obedecer aos seus mandamentos. Você quer saber o que agrada ao Senhor? Se entregue a Ele total e completamente. Uma entrega total, uma entrega completa. Uma entrega sem reservas. Não tenha reservas para o Senhor, se entregue a Ele. E Ele vai mudar a tua história. Queridos, eu quero dizer para você que não existe coisa melhor nessa vida do que obedecer a Deus. A nossa vontade, muitas vezes, nós temos vontade, e nós olhamos para algumas coisas e falamos, minha vontade é boa, mas ela não é perfeita. A do Senhor, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela pode ser boa, ela pode ser agradável, mas ela não é perfeita. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita sobre a nossa vida. E Deus, ele tem o melhor para nós. No livro do profeta Jeremias, ele diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então busque ao Senhor, se entregue a Ele. Entregue, saiba que Ele tem o melhor para a tua vida. Senhor, eu sempre gosto de usar muito esse exemplo. Com quem eu vou casar? Com a mulher que o Senhor escolher para mim. Não a mulher que eu escolher. Às vezes nós dizemos assim, com quem tu pode casar? Com quem ele quiser, desde que seja no Senhor a verdade. Mas, querido, escolha alguém, você que não é casado, escolha alguém que é do Senhor. Escolha alguém que serve ao Senhor com integridade. E você vai ver que Deus vai te honrar poderosamente. Aprenda esse princípio. A obediência, ela gera bênção. A obediência, ela traz bênção, traz benefícios para a nossa vida. E o benefício, querido, é de você saber que aquele que está nas mãos do Senhor, o Senhor o guarda e o maligno não toca. Nós gostamos muito do Salmo 91. Muitas pessoas citam o Salmo 91, tem algumas pessoas que têm até o costume de deixar o Salmo 91, a Bíblia aberta na casa dela. Aquilo ali é maravilhoso, é tremendo, mas quando você olha para aquele livro, para aquele salmo, você vai ver que a pessoa que está ali, que o Senhor guarda, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Por quê? Porque me amou. Porque quando você ama o Senhor, você obedece os seus mandamentos e os seus preceitos. E por causa disso, a sua vida, a sua família é poderosamente abençoada. Então eu quero deixar você com essa palavra. E eu quero pedir para você, querido, obedeça a Deus. Obedeça a esse princípio poderoso que vai mudar a tua vida. Se você quer uma receita para mudança, você quer uma receita para transformação, é essa palavra, obediência. A obediência é o princípio de você ter uma vida espiritual saudável. E eu quero finalizar aqui, lendo novamente qual é o princípio aqui da obediência. O princípio da obediência é o amor a Deus. A base para a obediência é o amor ao Senhor. Quando você ama, você obedece. Muitas pessoas dizem eu amo ao Senhor, mas não obedecem ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame o rosto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja obediente e você vai desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus.